enquanto que o Henrique e o Urso ficaram já trabalhando bola e o buscador só físico, você vai ficar mais próximo de voltar. E queria que você falasse um pouquinho da evolução da sua recuperação. Sim, digamos que se for fazer essa análise, né, se é um protocolo médico, parte física, depois você ter a adaptação no campo, digamos que sim. Eu estou um pouco avançado. Acredito que com essa semana boa de trabalho eu estarei mais preparado para a partida. E vim de um período onde precisava de um tempo para poder melhorar os aspectos físicos, no qual consegui ter esse tempo e agora me sinto bem. O que você tira de um jogo treino, de uma atividade como a de hoje? A gente viu algumas novidades, além da sua presença, o Gabriel também, o Regis fazendo gol, procurando espaço. Então, o que você tirou de melhor de uma atividade como essa de hoje? Primeiramente, eu acho muito importante. Primeiro que é difícil a gente ter uma semana cheia assim, então quando tem, é muito importante você conseguir dar ritmo de jogo, né, para aqueles que têm menos números jogados. Né? No meu caso, eu fiquei 15, 20 dias quase fora, então assim, é muito importante, porque queira ou não, você tem uma adaptação com bola nova, com posicionamento, com tempo de jogo, então assim, é um jogo-treino importantíssimo, até para o treinador conseguir avaliar aqueles que menos jogaram, até porque em semana, né, de jogos de quarta-feira você não tem tanto tempo para poder treinar, e os treinamentos é diferente de um jogo-treino. Então assim, acho que é muito válido, seja para o atleta, seja para a comissão fazer análise. Bela, boa tarde. Você falou da semana toda para treinar, você deu uma olhada na tabela, depois do jogo contra o Grêmio, e até a parada da Copa América? Cheia. Isso até estava discutindo com o preparador físico, com o Anselmo, que os preparadores físicos ficam um pouco com tensão, né, quando vê esse período meio cheio, mas é o calendário do Brasil. Óbvio que um time que disputa vários campeonatos, a importância do elenco é fundamental para conseguir ter uma performance muito boa em todas as competições, para não perder rendimento. Então, sabemos que vai ser um jogo atrás do outro, não dá tempo de respirar. Tivemos essa experiência ano passado, numa sequência aí, de muitos jogos, então, mas preparar, estar com uma estrutura física muito boa, temos totais condições de todo mundo se recuperar, de conseguir entrar no jogo e dar o seu melhor. Não bastasse a semana cheia, 10 jogos, 9 dificílimos, 2 clássicos, quer dizer, coincidências aí, mas uma tabela apertadinha até a Copa América, né? Dá para conseguir bons resultados aí até essa parada? O objetivo é esse, sempre conseguir resultados, mas vale relembrar que o Campeonato Brasileiro em si é um dos campeonatos mais difíceis e disputados do mundo. Então, assim, não tem como você só validar um clássico, sendo que você tem times que te dão uma surpresa, times que você encontra dificuldades. Então, assim, não tem tempo para poder escolher que jogo você pode considerar difícil ou não. Tem que estar preparado para todos os jogos, um elenco importantíssimo, repito, para poder encarar e buscar sempre, obviamente, ganhar todos os jogos possíveis. Estou vendo ali. O Corinthians foi campeão paulista, está classificado nos jogos, né, nas competições de mata-mata. E no brasileiro ainda está uma vitória, um empate, uma derrota, né, oscilando. A questão do desempenho, ela é discutida internamente por vocês, jogadores? Olha, discutida diariamente não, mas é óbvio que conscientemente todo mundo sabe, porque todo mundo quer ter um desempenho regular e sempre ganhar. Então, se você tem uma oscilação, como você citou, é evidente que nós também sabemos disso. Então, a gente sabe que podemos melhorar, sabemos que não estamos na melhor performance, até porque é um pouco natural, você veio do fim de campeonato, você se adapta a outro estilo de times de outros estados, outra metodologia, enfim. Então, você tem que também se adaptar a um campeonato que é muito difícil, como o Campeonato Brasileiro, onde você pega o exemplo do Grêmio, que teve um começo de ano perfeito e nas 3 primeiras rodadas oscilou também. Então, assim, é até um pouco natural acontecer essas primeiras 5 rodadas, você ter uma quebra de ritmo, mas o importante é que não pode deixar isso provocar muito tempo, porque senão depois o campeonato fica difícil de recuperar lá na frente. E hoje aquele churrasco para comemorar também um pouco o Paulista, toda a sequência inteira, como é que... E até uma questão também de vocês se juntarem mais. Não, eu acho válido, é muito importante, até porque, como eu disse, é difícil ter uma semana cheia assim, então é bom para todo mundo se juntar, porque num ambiente, digamos, de 40, 50 pessoas, é difícil você ter uma afinidade com todos, né? Então, assim, o churrasco ele te ajuda com isso também, você
entrosar com talvez aquele que você não conversa tanto, brincar com o outro, que fica mais descontraído. Então, assim, eu acho muito válido por vários aspectos, de união também, de refrescar um pouco a cabeça, de dar uma relaxada, saber que tem a semana para poder trabalhar. Então, é muito importante. Danilo, tudo bem? Eu queria só que você falasse um pouquinho do joelho em si, porque a gente sempre escreve dores no joelho. Queria só que você, parece que você teve uma lesão, acho que na Europa até, e aí é um pouco em cima dela, são dores que te limitam, te dá incômodo, tem que fazer fisioterapia, como que, pra gente entender um pouco? Não, sim, eu tive uma lesão no passado e acho que você tem que ter sempre um reforço muscular. Então, assim, como o calendário, principalmente na reta final do Paulista, foi muitos jogos decisivos e não tive tanto tempo de poder reforçar os músculos para deixar mais preparado. Então, assim, fui indo, né, não que nada me limitasse, mas acabou o campeonato, fomos campeões, tivemos uma conversa com o staff no qual o ideal seria ficar uns 10, 15 dias para poder melhorar, para não ter problemas no futuro. Então, assim, acho que era um período ideal, no começo do Campeonato Brasileiro, no qual estava todo mundo, né, tendo uma oscilação, mudando titulares, testando jogadores. Então, assim, eu optei também por essa etapa para poder dar uma melhorada na tonificação muscular para poder não ter problemas futuramente. Eu queria que você falasse com o Carlos também, fez gol, fez pênalti, fez de tudo. Eu queria que você falasse dele, como você viu os filhos de vocês. Não, eu acho muito importante, é um atleta, um profissional que teve uma crescente muito boa, tem um futuro extraordinário, eu consigo enxergar nisso, tem muita força, muita potência física, fez gols, isso valoriza mais ainda a lateral esquerda, que muitos talvez até esqueçam que a lateral esquerda é tão importante e pode resolver jogo, não só defensivamente, não pode resolver jogo. Então é um jogador que eu tenho que ficar atento, porque realmente é um menino com muito potencial. E isso acaba sendo uma disputa muito sadia. Eu cresço, ele cresce e o Corinthians ganha com isso. Danilo, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho desse período que você ficou fora dos jogos, como que você viu o desempenho do Corinthians, se você conseguiu observar algum ponto de dificuldade ou algum ponto de crescimento. E ainda sobre o Carlos, eu dei uma olhada no seu Twitter e por mais que ele tenha ido bem te substituindo, a torcida pede muito a sua volta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Bom, primeiramente, analisar de fora, ninguém gosta, nenhum jogador gosta de ficar de fora. Porém, isso te dá uma dimensão de você analisar um jogo que talvez dentro de campo você não consegue enxergar. É óbvio que tem muitos aspectos que o time pode melhorar. Teve jogadores que não tinham jogado e começaram a atuar mais, então assim, é natural essa talvez falta de entrosamento, uma metodologia que tem passado, você encontra dificuldade desde ir para Manaus, por exemplo, está super calor, você não conseguir exercer seu máximo do físico, você encontrar um time, você vai lá na Bahia que encontra uma dificuldade maior, então assim, se dependesse só da nossa atuação, com certeza ganharíamos vários jogos. Só que também tem um adversário que te impõe dificuldades, te impõe limites, no qual você não consegue, talvez, fazer aquilo que foi passado. Então é óbvio que o time tenta fazer muitas coisas e não consegue. Mas, pelo menos, está tentando. Porque muita gente fala, o time só está recuando, o time está lá atrás, o time está isso. Mas não, é a situação, o momento que o jogo te impõe de fazer isso. Então, assim, óbvio que olhando de fora, a gente tem muito a melhorar. Mas também não foi tão ruim quanto falavam. Então acho que assim, o time pode produzir, está no crescente, estamos trabalhando, vamos ter essa semana para aperfeiçoar e melhorar erros, né? Então acho que a gente está numa crescente boa. Em relação à torcida, eu acho que se a torcida pede é porque talvez eu fiz algo legal para eles pedirem. Igual o ano passado me pediam para sair fora. E agora pedem para mim voltar para o campo. Então, fico feliz porque eu acho que eu mostrei algum trabalho no qual, se a torcida sente falta, ok, eu estou tranquilo porque sei do meu potencial, sei que o Carlos é um menino que supriu, acho que ele fez muito bem, um menino jovem que não teve tantos jogos, ele conseguiu suprir, fez uma final muito boa contra o São Paulo, então assim, isso mostra o nível que é o nosso treinamento, que é o nosso elenco, então assim, todo mundo muito preparado, pronto para poder se exercer a função quando precisar. Danilo, você não jogou os 2 jogos antes da final e não jogou desde então. Você chegou a jogar com o sacrifício, estava com bastante dor ou foi um jogo tranquilo para você fisicamente? Na final? Não, eu fui legal. Eu confesso que alguns dias antes eu até tinha uma dúvida, tudo, né? Mas
o staff médico foi totalmente eficiente, no qual eu pudesse exercer 100% na final. Então, joguei o jogo perfeitamente bem. Eu, aqui no fundo, mais uma pergunta para alguém que é do futebol, do Corinthians. O que você achou do jogo ontem, Fluminense e Grêmio 4x3? 4x3 é um jogo bom para o torcedor, não sei como é que é para os jogadores. 5x4. Desculpa. E ruim para quem escalou os defensores no cartola. Não, é interessante, porque assim, são dois treinadores que têm uma metodologia de trabalho interessante. Arriscam, não tem medo, e o resultado mostrou por si só. É óbvio que acredito que os defensores dos dois times hoje não acordaram tão satisfeitos. E o ataque acordou satisfeito, mas esse é o futebol. É óbvio que se o Corinthians ganha de 1x0, criticam que o time não está atacando, o time é retranqueiro. Se o time ganha lá de 5x4, reclamam que talvez o time ninguém defende, o time só ataca. Então, assim, são metodologias de trabalho que cada time impõe. Eu acho legal um jogo com bastante gol, confesso. Isso mostra que o ataque funciona, não só a defesa que falha. Como óbvio, teve um erro de goleiro, tudo, mas é natural. Então é um jogo para aprender muitas coisas também, seja ofensivamente, seja defensivamente. Nós, como estava vendo os resultados, é interessante porque saem muitos gols e não é normal hoje no futebol ter um resultado tão elástico assim. Então, acho que o torcedor ali, quem assistiu de fora, achou interessante. Quem esteve lá dentro e saiu derrotado, acho que não gostou muito não. Bom dia, Eduardo. Aqui na sua direita. Tudo bem? Queria saber um pouco de como está a sua cabeça sobre permanência no Corinthians. A gente sabe que o Corinthians tem começado com o Turim, sua compra, já é público. Queria saber se houve novidades